Salve, salve, nação rubro-negra! O clima no Barradão anda tenso e a pressão só aumenta. A delegação do Vitória já está a caminho de Quito, no Equador, onde vai encarar a Universidade Católica pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. E apesar do momento complicado, Thiago Carpini continua no comando técnico. Por enquanto, o treinador segue prestigiado internamente, mas é impossível ignorar o incômodo que vem crescendo fora das quatro linhas. A torcida está impaciente, a diretoria sente o peso e os próximos 2 jogos, o duelo em Quito e o confronto diante do Corinthians em São Paulo, devem ser decisivos para definir o futuro do comandante. A programação é puxada. O Vitória embarca nas primeiras horas da quinta-feira, passa praticamente o dia inteiro viajando. Chega ao Equador no fim da noite e já treina na sexta no centro de treinamento do Alcas. A partida contra a Universidade Católica acontece no sábado, às 7h30 da noite no horário local, 9h30 aqui no Brasil. Depois, no domingo, o grupo volta para o Brasil e já se prepara para encarar o Corinthians fora de casa no estádio de Itaquera. E olha, dependendo do que acontecer nessas duas pedreiras, a situação de Carpini pode mudar radicalmente. Agora, falando de elenco, a lista de relacionados para o confronto internacional está fechada. Sem surpresas nas ausências de William Oliveira, Carlos Eduardo, Cáceres, Hugo e Neres, todos ainda em processo de recuperação de lesão. Mas chamou atenção mesmo foi a ausência do atacante Renato Kaiser e do meia Mael Jesus. E é aí que a história complica. Nenhum dos dois foi incluído na lista da Sul-Americana. No caso de Renato Kaiser, a situação é especialmente estranha. Mesmo com toda a expectativa em torno da sua chegada, o nome dele simplesmente não foi inscrito na competição continental. Segundo o clube, o Vitória mandou uma lista com 48 nomes à Conmebol. O regulamento permite até 50, mas o Leão optou por não preencher todas as vagas. E o pior, essa lista não pode mais ser ampliada. Só é possível substituir até 5 nomes de uma fase para outra. O que isso quer dizer? Que Kaiser não poderá atuar contra a Universidade Católica, mesmo estando apto fisicamente. Na teoria, ele poderia ser incluído numa eventual fase seguinte, caso o Vitória avance, mas o que chama a atenção é o vacilo na inscrição. O atacante teve sua contratação anunciada no dia 2, mas já estava com a documentação pronta no dia 1º, ou seja, dentro do prazo para ser incluído. Mesmo assim, ficou de fora da pré-lista, e isso em uma competição tão importante, onde cada detalhe pode definir a classificação. Renato Kaiser já perdeu outros jogos por não estar inscrito ou por questões físicas, como aconteceu diante do Cerro Largo e do Defensa e Justiça. Agora, mesmo recuperado, segue fora por um erro de planejamento. E convenhamos, deixar um jogador com a experiência dele fora de um jogo decisivo por um descuido administrativo é no mínimo questionável. Fica difícil entender a lógica da diretoria rubro-negra nesse caso. Na relação oficial para a viagem, os goleiros Lucas Arcanjo, Fite e Davi Cardoso estão confirmados. Claudinho e Gemerson são os laterais disponíveis. Na zaga, Lucas Halter, Zé Marcos, Edu e Cauã. Os volantes Gabriel Baralhas, Ricardo e Ilon completam o setor defensivo. No meio-campo, Mateuzinho e Eliton Rato são as opções. E no ataque, nomes como Fabre, Carlinhos, Zé Eric, Gustavo Mosquito, Janerson, Lucas Braga, Osvaldo, Léo Pereira, Carlos Eduardo e Felipe Cardoso aparecem entre os convocados. Mas sem Renato Kaiser, o time perde uma peça importante para uma partida que pode ser decisiva para o futuro do clube na temporada com tantos problemas dentro e fora de campo. O Vitória chega pressionado ao confronto. A torcida já não tem mais paciência com Thiago Carpini. Muitos já consideram que o ciclo dele chegou ao fim e, de fato, o desempenho do time não empolga. O que se vê é uma equipe instável, sem padrão e que parece ter estagnado no desenvolvimento. Não é só uma questão de resultado, é uma questão de evolução. E isso tem pesado cada vez mais na avaliação da comissão técnica. Se vierem mais 2 tropeços, principalmente diante do Corinthians no Brasileirão, a saída de Carpini pode ser questão de tempo. No meio dessa turbulência, fica o sentimento de frustração. O Vitória tem um elenco com potencial, uma torcida apaixonada e está numa competição internacional onde poderia sonhar mais alto.
Mas erros, como o de deixar um reforço de peso de fora da lista, só evidenciam a desorganização que ainda assombra os bastidores do clube. E isso, a longo prazo, cobra seu preço. Faltando pouco para a bola rolar em Quito, o clima é de tensão máxima. Carpini balança, Kaiser observa de fora e a torcida aguarda por respostas. Resta saber se o Vitória vai conseguir superar os próprios erros ou se vai acabar pagando caro por eles. A grande verdade é que o torcedor do Vitória não aguenta mais ver o clube se perder em erros básicos de planejamento. Quando não é uma contratação mal explicada, é uma falha na inscrição de jogadores. Quando não é uma atuação sem alma dentro de campo, é uma sequência de decisões que mais confundem do que ajudam. E o caso do Renato Kaiser virou o símbolo perfeito desse cenário. A expectativa da torcida era que ele chegasse para ser o nome do ataque, o cara que colocaria a bola na rede e resolveria jogos. Mas como isso vai acontecer se ele nem está inscrito na principal competição internacional que o clube disputa no momento? Fica o questionamento. De que adianta reforçar o elenco se o reforço não pode jogar os principais jogos? E mais do que isso? Como justificar para o torcedor que um clube que luta tanto para se firmar no cenário nacional e internacional abre mão de uma peça importante por pura falta de organização? Não é exagero dizer que esse tipo de erro fere a credibilidade do departamento de futebol. E se a diretoria ainda tem algum projeto de médio ou longo prazo, precisa rever urgentemente seus processos internos. O sentimento no Barradão é de frustração. O torcedor vê o clube repetir os mesmos erros de anos anteriores e já começa a se perguntar se de fato houve alguma mudança estrutural ou se tudo não passa de maquiagem. A Sul-Americana, que poderia ser uma vitrine, uma chance de dar visibilidade e atrair novos investimentos, corre o risco de virar apenas mais uma decepção. E tudo isso porque faltou cuidado, faltou critério, faltou responsabilidade no momento de montar a lista. Dentro de campo, as coisas também não ajudam. A equipe de Thiago Carpini não consegue emplacar uma sequência de boas apresentações. Em muitos momentos, parece até perdida em campo. Falta organização, falta intensidade e principalmente falta confiança. O time até mostra vontade, corre, luta, mas esbarra na própria limitação técnica e tática. Contra adversários mais organizados, a diferença fica gritante. E isso pesa muito quando o calendário aperta e a cobrança da torcida cresce. Nensun, bastidores, já circulam nomes que poderiam substituir Carpini caso a diretoria decida pela mudança. Mas a grande questão não é só trocar o técnico. O problema do Vitória é mais profundo. O clube precisa de uma reestruturação completa no seu departamento de futebol. Não adianta trazer um novo treinador se a base que sustenta as decisões continua fragilizada. É preciso pensar grande, pensar em modelo de jogo, em identidade, em filosofia. Sem isso, qualquer novo nome vai acabar esbarrando nos mesmos obstáculos que Carpini enfrenta hoje. A ausência de Renato Kaiser na Sul-Americana é só um sintoma de um problema muito maior. Mostra que o Vitória ainda tem dificuldades em operar como um clube profissional, alinhado com as exigências do futebol moderno. Em pleno 2025, não dá mais para aceitar que um atleta não seja inscrito por um erro burocrático. Isso é inadmissível em qualquer nível, ainda mais num clube que busca retomar protagonismo. A diretoria precisa entender que cada detalhe conta. Cada nome na lista, cada treino, cada escolha tática pode ser decisivo. E se o clube realmente quer disputar as grandes competições, precisa se comportar como tal. Não dá para pensar em avançar na Sul-Americana com improviso, com dúvida, com desorganização. Os adversários se preparam, estudam, analisam cada ponto fraco. E o Vitória entra em campo já desfalcado por falhas internas. Isso não é só injusto com a torcida. É um tiro no pé do próprio elenco, que acaba prejudicado por decisões que fogem do seu controle. A torcida, por sua vez, continua fazendo sua parte. Apoia, cobra, protesta, mas está sempre ali. O povo rubro-negro é apaixonado, vive o clube intensamente e quer ver o Vitória no topo novamente. Mas essa entrega precisa ser correspondida dentro de campo e principalmente nas decisões da diretoria. O torcedor não quer promessas vazias, quer resultados. E mais do que isso, quer respeito.
Respeito com a história do clube, com as cores da camisa e com o esforço que cada um faz para estar presente. É nesse clima de tensão e desconfiança que o Vitória desembarca em Quito. A cidade, localizada a mais de 2.800 metros de altitude, já representa um desafio por si só. Jogar na altitude exige preparo físico, inteligência tática e muita concentração. E quando se chega pressionado, tudo fica mais difícil. O adversário é qualificado, conhece bem as condições locais e vai aproveitar cada erro. O Vitória não pode se dar ao luxo de cometer falhas bobas. É jogo para entrar ligado do primeiro ao último minuto. Para Thiago Carpini, é uma oportunidade final de mostrar que ainda pode extrair algo desse grupo. O treinador sabe que está na corda bamba e que a diretoria já começa a observar o mercado. Uma eliminação na Sul-Americana, somada a uma derrota diante do Corinthians, pode significar o fim do seu ciclo no comando do Leão, e ele sabe disso. Por isso, cada treino, cada decisão, cada escalação precisa ser pensada com cuidado. É o tipo de situação em que qualquer erro pode ser fatal. Já para os jogadores, é hora de assumir a responsabilidade. Não dá mais para depender apenas do discurso de superação. É dentro de campo que se prova quem merece vestir essa camisa. O jogo contra a Universidade Católica pode ser o divisor de águas da temporada. Uma vitória pode recolocar o time nos trilhos, recuperar a confiança e dar moral para o confronto do final de semana. Mas uma derrota pode aprofundar a crise e desencadear mudanças drásticas. O momento é de decisão. Não tem mais espaço para desculpas, para falhas administrativas ou para escolhas equivocadas. O Vitória precisa jogar com inteligência, com raça e, acima de tudo, com responsabilidade. A camisa rubro-negra tem peso, tem história e exige atitude. Quem não estiver disposto a dar o máximo não pode continuar. E isso vale para jogadores, comissão técnica e diretoria. Todos precisam entender a gravidade do momento e agir à altura. Ficar de fora de uma competição por erro de inscrição é inaceitável. Perder jogos por falta de foco também. A torcida não perdoa mais esse tipo de vacilo. O tempo de promessas acabou. Agora é ação, é bola na rede, é resultado. E se o clube ainda sonha em seguir vivo na Sul-Americana, precisa mostrar isso em campo. Nada menos que uma vitória interessa. Qualquer outro resultado será visto como fracasso. A diretoria precisa se posicionar, mostrar comando, assumir erros e traçar um plano claro para o futuro. O Vitória tem estrutura, tem base, tem torcida. O que falta é organização e comprometimento. De cima a baixo. E esse jogo em Quito vai mostrar até onde vai a força do elenco e da comissão técnica. É o tipo de confronto que separa os times que querem ser grandes dos que aceitam a mediocridade. A bola vai rolar, a pressão vai ser imensa e o Vitória vai ter que provar que ainda tem fôlego para lutar. Seja com Carpini ou sem, com Kaiser ou sem, o importante é o clube reencontrar seu caminho. E isso começa agora no Equador, diante de um estádio lotado e de uma torcida que quer ver seu time fazer história. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos corredores do Barradão, o burburinho é grande. Lucas Arcanjo, goleiro titular do Vitória, teria se machucado durante um dos treinos da semana. Embora a diretoria rubro-negra ainda não tenha confirmado oficialmente a gravidade do ocorrido, fontes próximas ao clube indicam que o arqueiro deixou a atividade sentindo dores, gerando preocupação entre comissão técnica, jogadores e torcedores. O goleiro, um dos pilares da defesa do Vitória na atual temporada, vinha sendo peça fundamental na boa campanha do time, que busca consolidar-se na parte de cima da tabela. A possível ausência de Lucas Arcanjo, ainda que temporária, pode trazer dores de cabeça para o técnico, que já vinha enfrentando problemas com o setor defensivo, especialmente após uma sequência de partidas desgastantes. Ainda é cedo para afirmar se Lucas Arcanjo desfalcará o Vitória nos próximos compromissos, mas há quem diga que o departamento médico já iniciou uma bateria de exames para avaliar a extensão da lesão. Nos bastidores, comenta-se que o jogador sofreu um desconforto muscular, mas também há quem fale em uma torção, o que poderia demandar um período maior de recuperação.
O clima no clube, apesar do tom de cautela adotado publicamente, é de apreensão. Internamente, há o reconhecimento da importância do goleiro não apenas pela sua qualidade técnica, mas também pela liderança dentro de campo. Caso a lesão se confirme como mais grave, a comissão técnica terá que confiar no goleiro reserva, que, embora tenha mostrado segurança nas poucas oportunidades que teve, ainda não possui a mesma experiência e entrosamento com a defesa titular. A torcida, claro, já se manifesta nas redes sociais, dividida entre a preocupação com o ídolo e a esperança de que a lesão não passe de um susto. O nome de Lucas Arcanjo rapidamente se tornou um dos mais comentados entre os rubro-negros, alimentando rumores sobre sua condição física e o impacto que sua possível ausência pode causar ao time. Enquanto o clube não se pronuncia oficialmente, o mistério permanece. A expectativa é de que nas próximas horas ou dias, o Vitória divulgue uma atualização sobre o estado de saúde do goleiro, encerrando ou confirmando os rumores que, por enquanto, deixam a torcida em suspense. Até lá, o burburinho continua, alimentado pela incerteza que ronda o Barradão. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.